Glória a Deus, aleluia. Já quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, louvado seja Deus. Boa madrugada para quem vai entrando. Já estamos com os 2 versículos da Bíblia, palavra do Senhor. E o tema é a pregação, como já tinha deixado para vocês lá nas redes sociais, Facebook, né? E o tema da pregação hoje é casamento espiritual ou casamento carnal, né, igreja? E a gente vai estar falando da palavra do Senhor, onde dentro da pregação do tema que está dizendo, né, o casamento espiritual ou casamento carnal, né, igreja? Do que se passa, a realidade, né, de um casal, de um noivado. Daí a pessoa, o varão ou a varoa, daí, né, vai ver, né, o que é que está acontecendo. Se é carne, se é espírito, se o espírito está testificando, se está falando, se está puxando para o pecado, se está puxando para as coisas santas do céu de glória. Então hoje vocês vão descobrir o que é um casamento espiritual ou um casamento carnal. Ou seja, você está no casamento espiritual ou você está no casamento carnal, né? Isso é vigilância, igreja. Então a palavra do Senhor fala lá em Gálatas 5:16. 16 e 17, deixa eu ver aqui. É isso aqui mesmo. Ó, as obras da carne é o fruto, e o fruto do Espírito Santo. Digo, porém, andar em espírito, não cumprirei as concupiscências da carne. Aí 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes expõem-se um ao outro, para que não faceis que quereis. E 18, mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Se a gente não está guiado pelo Espírito Santo de Deus, a gente não está na lei, a gente não está no mandamento, igreja. Então a gente continua nas velhas práticas do mundo, na obra da carne, né, igreja? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor fala que é para a gente estar andando em espírito, para a gente não cumprir os desejos da carne, as concupiscências da carne, né? Se a gente não vigiar, a gente vai cobiçar, a gente vai desejar. E nisso tudo, a carne não está morta, ela está, olha, ativa ali, porque a palavra do Senhor fala, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Portanto, vigiai. Então, lá em Romanos 8:12, também, aleluia, Jesus, glória a Deus. Aí a gente vai estar falando também, né, do casamento espiritual ou casamento carnal, né? 8:12, 13. Ó, aleluia, Jesus, aí tem um 12 aqui. De maneira que os irmãos somos devedores e não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo e vivereis. Então, igreja, se a gente viver segundo a carne, né? Porque se viveres segundo a carne, morrereis. Nós estamos morto espiritual, morto, igreja. Mas se pelo Espírito mortificar das obras do corpo, viverás, igreja. Se a gente tiver espírito, nós viverás, né? Mortificar a carne é matar a carne. O espírito é forte, igreja. Aí 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, igreja. Nós. E por que não recebetes o espírito de escravidão? Tá vendo, igreja? A gente não recebeu o espírito de escravidão, igreja. E para outra vez estáis em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai, e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados.
Tá vendo, igreja, tanto que a palavra é forte? Então, igreja, o tema fala o casamento espiritual ou carnal. Você aí tá no casamento espiritual, tá no noivado espiritual, tá no casamento carnal? Como é que tá a tua vida hoje? Eu aqui, serva de Deus, estou sempre vigilante, né? Estou esperando pelo meu varão de Deus, né? Que seja um varão de Deus espiritual, guiado pelo Espírito Santo, que não seja carnal, né, igreja? Né? Portanto, a gente venha vigiar, né? E então a palavra do Senhor fala, igreja, né? Porque se a gente está espírito, né? A gente não faz isso com consciência das obras da carne. Mas se a gente já está na carne, né, igreja? A nossa carne já ela tá ativa, né? Nós estamos mortos espiritual, né? Então, o casamento espiritual é assim, igreja, né? Você noiva, né? Entra em propósito, entre oração e jejum, você não vai entrar em pecado, ou seja, em fornicação, né? A palavra do Senhor fala, né? É melhor casar do que se abrasar, né? Se abrasar o fogo, né, igreja? Então, que é que essa palavra fala assim: glória a Deus, louvado seja Deus, casamento espiritual ou casamento carnal, né? Uma varoa e um varão. O que é que eles vão se gostar mais, né? Exemplo, eu, missionária Josiane, né? Eu tenho chamado de ser missionária, eu já sonhei, pessoas estavam falando para mim, profeta, povo de Deus, né? Aqui na cidade onde eu moro, né? O povo já falaram, né? O povo do ministério falaram, eu acredito que sim, né? Aí, voltando aqui o assunto aqui, né, do casamento espiritual ou casamento carnal, né? Porque assim, as coisas lindas do céu de glória, é lindo, né? Quando os dois estão blindados no mundo espiritual, né? Porque o casamento ele tem que ser lavado, selado com o sangue do Cordeiro, né? Ele tem que estar espiritual, né? Louvado seja Deus. União em espírito, né? União para fazer a obra de Deus, né? E assim, falar para vocês, né? Louvado seja Deus, glória, glória, glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia, meu Deus. Porque assim, se uma varoa ela já tá noiva com o noivo dela, um varão de Deus, né? Ela quer o Espírito Santo. Se ela já está convertida, ela vive em Cristo Jesus, ela não vive mais nas velhas práticas da carne, do mundo, do velho ela já é uma nova criatura, né? Ela era ex-trevas, ela não é mais trevas mais, ela não faz mais parte desse mundo. Ela agora anda na luz, ela anda com Jesus, porque quem anda com Jesus anda na luz, porque a palavra do Senhor é luz, é o caminho e a verdade. Então, o que é que uma varoa quer de um varão de Deus? O Espírito Santo, igreja, né? Porque tem muitos que não é convertido, né? Então, se os dois tá em espírito, tá no mesmo propósito, é um casamento espiritual, igreja. Porque eles querem fazer a obra de Deus, né? Eles não puxam para a obra da carne, não puxam para o pecado, né? Eu sou apaixonada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero tanto um varão de Deus na minha vida, que seja espiritual, cheio do temor de Deus, cheio da presença de Deus. Para mim é ouro, para mim é mais do que ouro e prata, né, igreja? Porque o ouro está lá no céu, né? Então, as coisas de Deus é maravilhosa. Eu não quero nada daqui da terra, igreja. Porque se você tem um varão cheio da presença de Deus, nossa, é maravilha. É maravilha. Porque se ele faz a obra de Deus, ama fazer a obra de Deus, ele vai te amar também. Da mesma forma, porque é a cabeça da igreja. Agora, o varão que não faz a obra de Deus, só vive na carne, ele não vai amar a esposa dele, porque ele não está espírito, ele está na carne. O que vai acontecer? Ele vai te largar a poucos dias ele vai lhe trair com outra, né? Então isso aí significa um casamento carnal, igreja, né? Para um casamento espiritual, blindado com o sangue do Cordeiro, né? E eu acho muito lindo, igreja, né? Quando eu vejo um casal blindado com poder e glória,
um casamento espiritual. Gente, eu sou apaixonada pelo Espírito Santo. Para mim, se Deus colocar um varão para mim, cheio da unção, cheio do poder, cheio da unção, cheio do poder do Espírito Santo santificado, eu quero. Igreja, eu quero você uma varoa muito feliz, né? Você é uma varoa muito feliz, porque, igreja, é o que a gente quer na vida de um varão, que a gente quer para nossa vida. A gente quer casar até um ministério, a gente quer o Espírito Santo. Igreja, a gente quer o Espírito Santo que está dentro da pessoa. Mas quando a pessoa não é convertida, a pessoa não vai querer a carne. Igreja, não vai querer fazer a obra de Deus, vai querer os desejos da carne, vai puxar para a porta larga, pensar que não, você já está desviada dos caminhos de Deus, ou desviado, que tem um varão e a varoa, né? Glória a Deus. Então é isso, igreja. Então é portanto que a gente venha vigiar, porque a carne é fraca e o espírito é forte. Porque se a gente não vigiar, igreja, a gente estamos mortos espiritual, não tem nada de Deus, só tem carne. Carne, e o casamento não é blindado, né? Tem muitos que casam pelas obras da carne e estão indo para o fogo do inferno. Eu já vi muitos testemunhos, né? Pessoas se arrebatadas e ver lá pessoas que morreram noivos, pessoas que faleceram casado, né? Foram lá porque fornicaram, né? Entraram, né? Entre do propósito de Deus antes de casar, né? É importante que a gente venha vigiar, eu e você aí que tá ouvindo, né? Porque, igreja, o diabo conhece o ponto fraco da varoa, o diabo conhece o ponto fraco do homem, do varão, né? E a gente venha vigiar, igreja, né? E eu como a varoa estou o tempo todo a vigiar, né? E a gente é fraca, né? A gente, mulher, a gente é sensível, né? Às vezes, no piscar de olho, se a gente não vigiar, a gente cai, né? Louvado seja Deus. Então, igreja, o casamento espiritual, ele é blindado. O casamento espiritual, ele é lindo demais. É uma glória linda, igreja. Porque a varoa, né? Exemplo eu, né? Tem muitas varoas cheias da presença de Deus, né? Eu mesmo, eu quero um varão na minha vida só se for cheio da presença de Deus. Se não for, eu não quero. Nem adianta vir com carne para cima de mim, que eu não quero. Eu já fiz parte desse mundo, igreja. Eu não quero fazer mais parte dessas coisas erradas, não quero. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando, não é tempo de nós brincar não, igreja. Não é tempo da gente levar as coisas a sério. Louvado seja Deus. É tempo de avivamento, fortalecimento espiritual para a nossa alma. Louvado seja Deus, né? E aqui não dá, que tudo vai perecer. Chega, carne é coisas do diabo, né? Louvado seja Deus. Então, igreja, eu sou apaixonada pelo Espírito Santo. Eu amo Jesus. E eu falo assim, eu para me querer um varão, só se Deus falar comigo e testificar e ser cheio da presença de Deus. O que eu quero é o Espírito Santo. Igreja, eu não quero carne. Eu não quero, porque assim, a mulher foi feita para o homem, né? Diz que a palavra do Senhor é fiel, né? Diz que o casamento, ele une uma carne só, né? Que o homem é a cabeça da igreja, né? Então, se ele está no mesmo propósito, está na blindagem, está na obra, está na palavra, né? Louvado seja Deus, está em espírito, está sendo guiado pelo Espírito, então ele vai amar a esposa dele, né? Ele vai ser direcionado pelo Espírito Santo. Então, o casamento significa o casamento espiritual, né? Não é muitos que tem aí que vivem no casamento carnal, né? Faz tudo daqueles pecados de Sodoma e Gomorra, né? Eles não estão convertidos, igreja, né? É o casamento carnal, né? E muitos estão desta forma, né? Não tem um casamento santo de Deus, não faz a obra de Deus, né? Então é o mundo, igreja. É um mundo cheio de aparência, né? Louvado seja Deus. Então que a gente não venha brincar de ser crente, essa palavra venha ficar no teu coração e no meu, que a gente venha vigiar mais, né? Louvado seja Deus.
Que a gente venha orar mais para Deus. Deus está falando conosco, Deus está preparando a pessoa certa na tua vida, na minha vida, né, igreja? Louvado seja Deus. Então, o meu sonho é ter um casamento cristão, igreja. Eu não vou mentir, eu estou esperando por esse varão na minha vida, né? Um casamento espiritual, né? Louvado seja Deus. Eu creio que toda varoa de Deus sonha de ter um casamento espiritual, e eu sonho de ter esse casamento e ganhar o céu de glória, fazer a obra de Deus junto com o varão de Deus. Louvado seja Deus, glória a Deus, porque, igreja, se você não entrar em propósito, você vai pagar um preço alto, porque você não teve confirmação de Deus, né? Você não ouviu a voz de Deus, né? Você não procurou vigiar. Então, igreja, nossa carne é fraca, o espírito é forte. Então, a palavra do Senhor fala para nós vigiar, tá em oração, na palavra, em vigilância, igreja, porque o diabo, ele vem bem camuflado, ele vem bem silencioso. Se a gente não tiver cuidado, igreja, o diabo vem, ele vem para roubar a nossa coroa, né? A nossa coroa é a salvação, a vida eterna. Então, a igreja, no mínimo, pequenos detalhes, né, acontece, né, a gente termina pecando, né. Então, a igreja, esse ano de 2025, eu já comecei a ficar triste, sabe por quê? Eu tô vendo muitas pessoas se desviando dos caminhos de Deus, pessoas que falam da presença de Deus, estão na carne. Igreja de Deus é o fim. A igreja de Deus é o fim. Igreja, não vamos brincar de ser crente, porque o diabo não está brincando. Porque se descer a cova no pecado, você brincou de ser crente lá na terra, pois aqui é seu lugar, né? E eu não quero brincar de ser crente não, né, igreja? Eu não me batizei, estou esperando meu batismo, estou esperando meu casamento, que eu tanto amo, ter um casamento cristão, né? Deus vai me dar em nome de Jesus. E é isso, igreja, né? É isso. Então, que a gente venha vigiar a igreja para ver se realmente é de Deus, para saber se o casamento é espiritual ou carnal, né? Tem muitos que não vigiam, né? Pensa que o casamento é espiritual e está entrando no casamento carnal, que não tem nada de Deus, né? Então, isso, igreja, serve de um alerta para você aí, varoa, varão, e para mim. Venham, vamos orar mais. Isso aqui é a palavra de Deus, que é para a gente se fortalecer, é Espírito Santo, não é, igreja? Então, a palavra que está sendo pregada hoje é essa, né? É o casamento espiritual, é o casamento carnal, né? É onde o diabo tá oferecendo muitos pratos, né? Tá arrumando pessoas antes de Deus falar, né? E se as pessoas não vigiar, né? Eles entram em casamento que não é de Deus. O diabo está colocando varão, o diabo está colocando varão, e não é que Deus colocou, não foi que Deus fez de propósito. Então a gente tem que vigiar para a gente não pagar o preço, igreja. Porque, igreja, um casamento espiritual é levado ao céu. Um casamento espiritual, o varão vai te levar mais para a presença de Deus. Ou seja, a varoa também vai te levar mais na presença de Deus. Se for um casamento carnal, logo os dois se desviam. O varão que não está em espírito, está na carne, vai mais para as coisas para trás. Não vai te levar para o céu de glória, vai se distanciar da presença de Deus. Porque o pecado faz distanciar da presença de Deus. O pecado é morte, igreja, é condenação. Deus é santo, louvado seja Deus. Então a pregação de hoje foi essa, igreja, né? No Gálatas e Romano fala, né, igreja, que nós temos que ser guiado, direcionado pelo Espírito Santo, porque se a gente já deixar a carne se dominar a gente, né, nós já estamos mortos. Nós temos que mortificar essa carne, matar em espírito, jejum e oração. Louvado seja Deus, igreja. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ó, a palavra do Senhor aqui, ó. Capítulo 6, Romano 20. Porque quando ereis servo do pecado,
estavais livre da justiça. Porque, nós era servo do pecado. Tem um servo do diabo e servo de Deus, né? Aqui na terra eles sabem como vestir deles, né? O diabo, né? Sabe como cauterizar a mente das pessoas. A palavra do Senhor fala que no final dos tempos ia aparecer falso mestre, falso profeta, dizendo que pode tudo, dizendo que não tem nada a ver, né? E que o fruto tinhais então das coisas de que agora vós envergonhais, porque o fim deles é a morte, tá vendo, igreja? Porque se você é servo do pecado, igreja, né? Envergonha, né? Faz as coisas que não é de Deus, já é morte, igreja. Mas agora, libertado do pecado, feito servo de Deus, tente vosso fruto para a santificação, né? Aqueles que já saiu, né, do escravo do pecado, já é libertado do pecado, né? Já é servo de Deus, né? O que era escravo do diabo virou servo de Deus, né? Porque Jesus veio resgatar a igreja, e aqueles que haviam ser perdidos, igreja. Jesus veio resgatar a prostituta, o ladrão, Jesus me resgatou. Então Jesus chama você, pecador aí, né, para o arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento ele traz frutos, santificação e por fim a vida eterna. Louvado seja Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus, igreja. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra do Senhor hoje foi essa, né? O casamento espiritual, né? Muitos aí casando, né? Casando antes de Deus falar, né? E o diabo sabe que a gente está perto de receber a bênção, ele vai oferecer muitos pratos, né? Ele vai oferecer muitas coisas se a gente não vigiar. Aí, a gente pega os pratos do diabo e a bênção de Deus, a gente não recebe. A gente tem que vigiar, igreja. Tem que vigiar e Jesus está voltando. Vamos adorar somente a Deus. Vamos adorar somente a Deus. Jesus está voltando, né? Louvado seja Deus. Não vamos ficar agarrado com as coisas terrenas, né? Louvado seja Deus. Tem muitos que quando casam adoram o marido, adoram a família. E nós temos que vigiar, igreja. Vigiar, porque a palavra do Senhor fala que aquele que ama, amarra os seus filhos, né? No versículo lá fala fala, não é digno, né? Porque muitos largam de fazer a obra por causa da família. A gente tem que cuidar de nossas famílias sim, porque é bíblico, só que nós temos que vigiar, nós temos que fazer a obra de Deus, igreja. Sair com nossa família e fazer a obra de Deus. O tempo está se findando, o tempo está acabando. A vinda de Jesus está bem próxima, pelo que eu estou vendo. Igreja, já estou vendo sinais, né? Nas redes sociais você passa sinais. Aqui onde eu moro, você olha para o céu, você já vê sinais no céu. Jesus está voltando. 2025, gente, vocês que estão desviados do caminho de Deus, volte. 2025, passou a virada, passou, é um ano novo. Gente, eu quero viver mais na presença de Deus. Eu quero buscar mais a Deus. Gente de Deus, vamos buscar mais a Deus. Nosso nome já está escrito no livro da vida. Então, perseverar para o nome não ser riscado, igreja, no livro da vida. Porque, igreja, eu nunca me desviei dos caminhos de Deus. E nem vou desviar. Eu não vou desviar. Não vou, porque assim quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo falou para mim. Se eu fosse desviar, hoje o caveira da morte ia me matar. Ele falou para mim. Eu ouvi a voz de Deus, aquela voz mansa, leve. Eu não sei nem como explicar como é que é essa voz. Eu sei que eu tive essas revelações profundas, igreja. Assim quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo usou o pastor da igreja, né, que eu ia ter o dom de revelação. E eu tenho aqui, acolá eu tenho, igreja. Na hora que eu oro, abro campanha, propósito, Deus me revela as coisas, igreja. Então é isso, igreja. Louvado seja Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando e não dá mais para brincar.
Não dá, não dá, não dá, não dá. E vale a pena. Vale a pena deixar tudo, igreja. Vale a pena deixar tudo, 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 tudo por amor a Jesus, né? Porque se você tem um amor à obra de Deus, Ele vai te amar. Ele ama nós, Ele ama o pecador, nós somos água preciosa para Jesus. Louvado seja Deus. Então, o céu de glória, a gente ganha. A gente vai vencer, igreja. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo.